Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 100 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é psicoterapeuta, educador, escritor e dançarino. Autor de Gestos de Cuidado, Gestos de Amor, lançado em 2007, e Mapas do Corpo, de 2016, ele é formado em Psicologia pela PUC São Paulo e é psicomotricista, especialista em cadeias musculares e articulares GDS, formado na Bélgica. Com mais de 3 décadas de experiência como psicólogo e psicomotricista em consultório e escolas, ele tem uma vida dedicada aos estudos da psicologia, do corpo, do movimento, dos gestos e da coordenação motora. A trajetória profissional do nosso entrevistado também tem uma relação muito bonita e especial com a dança. Para se ter uma ideia, em 1980, ele começou a frequentar as aulas de danças folclóricas na escola do mestre Ivaldo Bertazzo. Pouco tempo depois, tornou-se professor na mesma escola e a partir daí não parou mais de se movimentar, seja dançando, ensinando, atendendo no consultório, estudando e escrevendo livros e artigos sobre o corpo e a psicologia. Ele está sempre em movimento. Sempre muito gentil e atencioso, durante a nossa conversa ele se lembrou do início da sua carreira na psicologia e na dança. Falou sobre a sua parceria com a Beth Gervitz, quando juntos, desde 1992, começaram a dar aulas de danças étnicas e circulares no espaço Colmeia e, posteriormente, fundaram o estúdio A e B, ambos em São Paulo. Ele também contou sobre como é o seu atendimento em consultório com bebês, crianças e adolescentes. Falou sobre os seus livros e artigos publicados. Revelou que está preparando um novo livro e, como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula de psicomotricidade e a importância de estimular a boa postura, a flexibilidade, a autoconfiança e o prazer da brincadeira. E é com muita alegria, já na roda de danças étnicas, ensaiando para uma nova apresentação da turma, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, André Trindade. O André, meu professor de dança no Espaço Colmeia, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, André Trindade. Tudo bem com você, André? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Muito obrigado, André.
com os André, ouvintes, né? os nossos ouvintes, exatamente. André, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído neste episódio que é super especial, porque é o 100º episódio aqui do podcast Outra Visão, André. Olha que legal. Oba! Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. André, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 27 de maio de 2022. Eu estou falando de São Paulo, eu sou um paulistano que nasceu na Avenida Paulista. Lá E no eu moro Promatre? na Promatra. E eu moro aqui já, né, há 59 anos, que é a minha idade. Parabéns, André. André, para iniciar a nossa conversa, eu tenho uma pauta aqui com muitas coisas para te perguntar sobre seu trabalho como psicólogo, enfim, muitas coisas, mas eu quero iniciar te perguntando sobre a sua relação com o universo da dança. Eu o conheço há muitos anos, exatamente através da dança. Você foi meu professor de dança, juntamente com a Beth Gervitz, lá no Espaço Colmeia. Então, eu queria iniciar explorando e te perguntando um pouco sobre essa sua relação com a dança, com o corpo, com o movimento. Quando você iniciou na dança e como foi um pouco da sua experiência pessoal e profissional também no ambiente da dança? Bom, na verdade, o início da dança é no seio da família, porque na minha casa, embora nenhum dos meus, nem pai, nenhum dos meus parentes fossem artistas, ninguém é artista, e a gente tinha muito comumente o prazer de dançar em casa. Então, meu avô, minha avó dançavam tango ou samba, minha mãe também, e eu, desde pequeno, entrava na dança, literalmente. E isso foi muito interessante, porque tinha esse aspecto familiar, depois do almoço, ou no Natal, ou em alguma situação, havia essa experiência desde criança. E eu dançava muito bem, né? Dançava junto, eu acompanhava muito bem, enfim, esse foi o primeiro contato com a dança. E mais tarde, já adolescente, quando começaram as festinhas, eu adorava as festinhas todas, também a parte da dança. E aqui a gente tinha as domingueiras, né? Já adolescente, então as domingueiras dos clubes e tudo isso. Eu adorava também, não perdia um domingo. E, embora depois dos 18 anos eu nunca mais me liguei ao carnaval, como criança eu curtia muito carnaval. A minha família tinha uma casa em Campos do Jordão e tinha um carnaval bem, de certa forma, bem caipira, assim, na época, né? E era muito gostoso. Também fazia as matinês do carnaval. Então, foi assim que começou minha história com a dança e percorreu minha adolescência, mas já no final, vamos dizer, da minha adolescência, eu queria ser arquiteto, eu tinha certeza que eu seria arquiteto, e, bom, mas daí conheci a psicologia, né? Porque acho que a gente vai ver que a minha vida é feita de vários assuntos, né? Que hoje em dia eu vejo muito integrados, né? Mas então tinha arquitetura, depois eu fui para um grupo de psicodrama de adolescentes, porque tinha uma prima minha que tinha ido fazer, e eu pedi para minha família e fui para participar desse grupo, e me encantei com a psicologia. Então já começou a dúvida entre arquitetura e psicologia. E daí eu também, embora minha família não fosse uma família de artistas, eu nasci artista. E então sempre tinha um pouco esse interesse, mas eu gostava de desenhar, gostava de fazer as coisas, né? Assim, como também gostava de subir em árvore, brincar na rua, jogar bola, correr, todas essas coisas que a gente faz
né, fazia pelo menos como criança. Mas daí eu fui me interessar por teatro. Então eu fui fazer um curso de teatro, daí eu já tinha 18 anos, desculpe, 18 anos, e fui fazer um curso de teatro com a Miriam Muniz. E era um curso de 6 meses. A Miriam Muniz é uma grande atriz e era uma excelente professora e ficamos muito próximos, né? Ela curtiu aquele adolescente jovem, né? Ali chegando, mas no final do curso ela me chamou e falou: olha, eu vou imitar a voz dela. Ela falava bem italiano assim, né? Ela falou: nego, para o teatro você não dá, você é bom para dança, vai fazer dança. E ela tinha razão, né? E aí, nesse tempo, eu fui imediatamente, ela me indicou para a escola do Ivaldo Bertazzo, que eu entrei com 18 anos e fiquei lá até os 28. Foi uma longa trajetória, né? Um grande professor e uma pessoa com quem eu aprendi muito, muito mesmo, né? E ali que eu comecei, então, a me profissionalizar na dança, né? E terminei me tornando um bailarino profissional, né? Então, em relação à dança, essa é a trajetória, mas eu poderia ir mais longe, né? Dentro da escola do Ivaldo, eu rapidamente me tornei professor, com vários amigos jovens que eu levei para lá, a Beth Gervitz, Zeca Camargo, outras pessoas que a gente fazia parte de um time de professores jovens, né? E ali eu mergulhei e ali também eu comecei a ver muito rapidamente, me interessar pelo corpo, mais no sentido terapêutico, né? Então começa ali, mas tudo com 18 anos, né? 18, 19 anos. E, e aí eu já pensei, falei, puxa, eu vou fazer fisioterapia ou vou fazer psicologia? Então você vê que tinha arquitetura, psicologia, dança, fisioterapia, né? E na época eu então decidi, prestei fisioterapia, prestei psicologia, entrei na PUC, foi uma escola maravilhosa, e ali comecei a fazer a minha formação acadêmica em psicologia. Daí já existia a dança. Então eu já dançava, eu já participava de espetáculos, eu já ensaiava, eu já dava aulas de dança regulares, né? E logo ali, através do Ivaldo também, eu conheci as cadeias musculares e articulares GDS, que é um trabalho ligado à fisioterapia e psicomotricidade, né? Uma escola, um método que propunha um curso para estrangeiros. E era um curso de 4 anos. E era um curso de psicomotricidade, né? Depois você vai, acho que, me perguntar mais sobre isso. Mas ali eu vislumbrei a possibilidade de juntar o movimento, né? O corpo e o sujeito, né? Que habita esse corpo, né? As emoções, os pensamentos, as problemáticas humanas, os sofrimentos, tudo isso. Então, assim, esse foi um deslanchar, porque eu fiz a faculdade junto com a psicomotricidade, que ali eram estágios, 3 estágios por ano, então eu ia, passava 15 dias, voltava, segui, né, pude fazer as 2 formações, e já dançando. Só que dançar, nunca, até aquele momento, nunca tinha sido de fato considerado por mim como uma profissão, porque primeiro por essa pluralidade de interesses que eu tenho, e segundo porque eu comecei a dançar com 18 anos e a gente vê bailarinos e bailarinas, principalmente as bailarinas que têm mais esse campo de estudo, né? Começando muito mais cedo. Então eu sempre achava que
que eu não era um bailarino, né? Mas isso foi se tornando profissional. Eu fui participando de espetáculos, eu fui, né, aprofundando essa minha experiência com a dança, descobrindo aonde eu era melhor, né, e o que eu fazia melhor, enfim, e daí viajando, né, estudando em outros países, outras linguagens de dança. Então, tinha sempre uma dedicação muito grande à dança, mas não que eu achasse que eu seria um profissional. Quando eu saí do Ivaldo, eu tinha 28, 29 anos, eu abri com a Beth Gervitz uma escola, que foi essa escola que você conheceu, né? Isso. Você teve na primeira, praticamente no embrião, né, desse projeto maior, porque a gente não tinha nem sede própria, a gente dava aula. Mas a coisa mais interessante é que eu e a Beth, nós somos muito amigos até hoje, e trabalhamos muitos anos juntos. Nós éramos razoavelmente jovens, vamos dizer assim, né? Cheio de vontade. E a gente abriu a escola num dia e no outro dia tinham mais de 300 alunos. Então era uma coisa assim que não fui eu que me tornei profissional, foi a vida profissional que me tornou bailarino, né? Assim, de repente virou o jogo, porque daí era uma coisa que era muito importante do ponto de vista de trabalho, de dinheiro, né? E aí a gente começou também a fazer vamos dizer, uma carreira própria, né? Eu acho que, embora muito influenciados pelo Ivaldo, a gente começou a buscar uma linguagem própria e encontramos essa linguagem. Fizemos vários trabalhos profissionais. E depois eu brinco que depois já de... sei lá, eu me lembro que eu tinha 30 e poucos anos, né? Hoje eu acho jovem, mas na época eu já achava que para bailarino, né? Eu e a Beth tivemos que fazer uma audição no sindicato para ter o DRT, né? Então, era eu e a Beth, que a gente já se sentia assim idosos, mas não era. É claro. Um monte de molecada de 14, 15, né? E a gente passou, obviamente, nós éramos já profissionais, era só um reconhecimento formal, tinham lá várias provas, a gente passou e aí construímos o Estúdio AIB, fizemos inúmeros espetáculos, trouxemos grupos de música de fora, e acho que lá no podcast da Beth ela já deve ter falado mais sobre isso. E aí nós viajávamos, mas nós viajávamos pelo mundo, para a Espanha, para a Turquia, para o Marrocos, né, para vários países. Estudávamos as danças, né, e as danças étnicas, que a gente chamava, né, as danças folclóricas, vamos dizer assim, ou as danças ligadas a culturas específicas, né? Porque às vezes nem é folclórico, né? O flamenco não é um folclore, né? Já uma linguagem de dança, por exemplo. Mas, enfim, e com isso nós trabalhamos, agora datas eu não vou saber, mas assim, durante, sei lá, eu acho que a gente teve, eu devo ter saído do estúdio e parado com as minhas atividades com dança profissionais diretamente, eu devia ter 40 anos. Também um jovem. O André, aí uma pergunta. Então, sempre você teve em paralelo com o seu trabalho na dança, o trabalho e os estudos como psicólogo? Você também sempre atendeu, foi conduzindo também a sua carreira no ambiente do consultório, também em paralelo às atividades da dança. Até, vamos dizer, aos 40 anos, como você citou, você veio conduzindo essas duas carreiras integradas, assim, literalmente, na sua agenda diária, assim. Com certeza, porque eu já tinha todo esse
vamos dizer, essa provocação, né, interna e mesmo externa da faculdade, os trabalhos, né, as experiências em manicômio, ou de atendimento de criança, ou de laboratório, né, com ratinhos, enfim, já tinha ali um repertório, né, acadêmico da psicologia, e eu já sabia que eu queria trabalhar com psicologia clínica, trabalhar clinicamente, né? Porque a psicologia tem um campo vastíssimo, mas eu já sabia daí. E a maneira que eu encontrei, porque eu fazia muitas formações, não só essa na Bélgica, mas eu fazia muitos cursos de massagem, né? Eu estava sempre me formando, e aí eu comecei, então, inicialmente atendendo muito cedo com massagem. Ah, E então também já, né, ali atendendo, eu ia às vezes nas casas das pessoas, dava aula de ginástica, fazia massagem, então tipo um personal, né, o que hoje seria, né? E daí logo eu abri um consultório, assim, até vamos dizer que um pouco antes de me formar totalmente, né? Porque eu trabalhava com massagem e aí, dentro dessa perspectiva, eu fui fazendo a formação das cadeias musculares e tinha pouca gente no Brasil que atendia, porque tinham poucas pessoas formadas. Hoje essa formação está no Brasil, eu recomendo plenamente, e tem muitos fisioterapeutas e terapeutas corporais e mesmo psicólogos e bailarinos, né, que fizeram a formação. Mas na época era só eu. E olha. dentro desse recorte, meu interesse sempre foi trabalhar com criança. E aí também não tinha muita gente que trabalhava com criança reunindo, ou pelo menos dentro dessa abordagem mais do movimento, né? Então, eu também comecei a ter um consultório que foi muito, e que hoje é muito reconhecido, né? Meu trabalho no consultório com crianças, adolescentes e bebês é muito reconhecido. Eu escrevi 2 livros e eu estou te falando de mais Isso. de 30 anos de clínica, né? Assim, mas era interessante, também eu tive talvez muita sorte, porque tinha pouca gente que trabalhava com criança, com corpo e psicomotricidade. Então, o meu consultório, meio que as crianças que chegavam lá eram as crianças que já tinham passado por outras técnicas, né? E não tinham tido resultado, né? Imagino que milhões de crianças tiveram bons resultados com outras técnicas, mas acabava vindo ali Sim, sim. desafios enormes, né? Então também já começou um consultório muito muito forte de certa maneira, mas menos reconhecido na dimensão que teve a dança, porque a dança a gente fazia teatro, É. os alunos, ia na televisão, fazia coisas, fizemos óperas. Então, assim, as pessoas achavam Tinha uma grosso visibilidade, né? Até pela própria característica, né, da dança, que é para aparecer mesmo, né? É para para ser parecer, vista. e a gente não deixava por menos, né? Mas o consultório, respondendo à tua pergunta, o consultório sempre existiu e sempre foi uma atividade bastante importante, assim, né? E o seu Eu consultório é aí em São Paulo? Sempre foi no mesmo endereço? Ou você teve. Porque, por exemplo, eu visitei o seu site, estava vendo as fotos aí do consultório, né, do seu ambiente. É um ambiente bem legal, porque ele, né, ele tem espaços para você se exercitar, né, para fazer movimentos e tal. Que você podia explicar até um pouquinho das características do seu consultório, que eu achei muito bonito, assim, muito interessante, né? Porque a gente fala consultório, pensa uma coisa muito do psicólogo, uma poltrona confortável, uma luz agradável, mas o seu eu sei que vai muito além disso, né, André? porque na verdade eu estou nesse lugar, né? Nesse ponto que justamente trabalha tanto o corpo quanto o psiquismo, né?
Então, assim, essa foi sempre a minha busca de reunir essas duas instâncias, né? E dentro disso, como eu era conhecido, e sou até hoje, pelo trabalho corporal, eu tinha uma gama de pacientes que precisavam de trabalhos mais ligados à postura, a questões motoras mais neurológicas, mais né, desorganizações posturais, etc. E pacientes aonde isto acontecia também, tinha uma desorganização no corpo, mas a queixa principal era comportamento, né? Então, eu atendi muitas crianças que tinham essas duas questões. Hoje eu tenho certeza que essas duas questões são realmente ligadas na criança e no adolescente também, né? Até em nós, mas digamos que para Uhum. eles a linguagem do corpo é uma linguagem muito importante, né? E aquilo, enfim, daí também não vou entrar muito, aprofundar muito aí, porque não vai dar, mas eu precisava, em relação a uma sala, que fosse uma sala que tivesse bastante espaço e que tivesse recursos variados, né? Então, que a criança pudesse desenhar, pintar, jogar jogos, essas são, né? Modelar massinha, e, né, vamos dizer, esses são o arsenal que um psicólogo que trabalha com criança tem no seu consultório, né? Porque é através do jogo, da brincadeira e da expressão, mais do que da conversa propriamente dito, né? Que os psicólogos infantis usam, né? Uhum, uhum. Inclusive se chamava ludoterapia, né? Ludo de lúdico, né? Do brincar mesmo, né? E ainda é. Mas, ao mesmo tempo, nessa sala, além de eu ter esse leque, vamos dizer, de instrumentos para mediar a minha relação com o meu paciente criança, eu tinha também que ter uma cama elástica, espaço para correr, né? Um espaldar, que é aquela escada de madeira que a gente usa para ginástica, né? Rampas e etc. Então, eu já tive 2 consultórios nesses 33 anos de clínica, só 2. E os 2 tinham salas grandes, eram salas grandes e que tinham essa característica de poder ter uma maca, né, para massagem. Essa mesma maca é usada para desenhar, é a mesa de desenho, né? Então, é difícil explicar, acho que é mais interessante a pessoa olhar Isso, lá, né? isso. É, ver a foto que é muito legal. E, André, gostaria que você explicasse, me explicasse, compartilhasse aqui com os ouvintes o que é a psicomotricidade, que eu sei que é uma especialidade sua, e até para a gente esclarecer, né? E as pessoas ouvirem você e entender de que forma que isso pode colaborar na vida delas também, né? Então, como você me chamou para uma conversa informal, eu vou te explicar de uma maneira quase leiga, né? Perfeito. Porque eu não vou poder agora te dar dados onde surgiu a psicomotricidade e tal e coisa, e é uma matéria muito importante, eu arrisco ser superficial, né? Mas então, para o leitor, a gente pode dizer, e tem grandes autores no mundo, tem escolas, na escola francesa, tem outros, né? Então, eu posso te dizer que a psicomotricidade, e principalmente como eu entendo, mas ela é, por essência, isso, né? Ela trata do desenvolvimento motor, ou seja, do desenvolvimento corporal, né? Que acontece desde o nascimento, né? Passando por todas aquelas etapas de aquisições, né? Com o corpo, sentar, rolar, engatinhar, né? Ficar em pé e andar, e permanece existindo na nossa vida ao longo da infância inteira, depois na adolescência e ao longo da vida inteira.
né? Então, assim, o que a gente está acostumado a ver e entender são essas primeiras etapas, né? E o que um psicomotricista faz? Ele leva em consideração, né, isso, não só essas etapas neuromotoras, né, mas pelo menos da maneira como eu vejo, mas a ideia de que há um sujeito que habita esse corpo e que é um sujeito que tem motivações, desejos, pensamentos, né? Isto é, pelo menos, o que deveria ser, porque senão a gente falaria só de motricidade, né? Quando a gente fala a palavra psi antes, é porque a gente supõe que exista emoções, sentimentos, pensamentos, né? Motivações, e que isso tudo tem a ver com um indivíduo, né? Eventualmente até com um grupo, se a gente pensar, né, assim, mais geral, faixas etárias e tal, mas isto, de uma maneira leiga, né, assim, eu acho que é uma boa compreensão. É só porque eu gosto de pensar que isso está presente, né, no adulto. E a gente tem um grande campo que se forma hoje também, porque as coisas estão indo muito mais rápido do que a gente pode acompanhar, né? Mas todas essas terapias corporais que eu estudei, que outras pessoas hoje trabalham com outras técnicas, né, reúnem essa ideia que também a psicomotricidade faz falta num conceito que se chama educação somática, né? Quer dizer, esse é um conceito mais amplo. Eu não uso muito, embora eu faça parte, né? Assim, mas eu acho que ele é muito legal porque ele traz essa ideia de um corpo integrado, de um corpo integral, não sempre integrado, né? Porque senão a gente não teria o que fazer. Se o corpo tivesse sempre integrado e bem e pleno, junto com as emoções, né? Se a postura tivesse sempre... Então, o corpo se desintegra, assim como a gente se desintegra na vida, e esse é um processo eterno, né? Desorganiza, reorganiza, desorganiza, reorganiza. Mas é um conceito mais amplo, que é muito generoso, né? Porque pode incluir um psicólogo, pode incluir um psicomotricista, pode incluir um professor de educação física, pode incluir várias técnicas e abordagens corporal, né? Eu acho bem interessante. André, eu gosto muito de ouvir tudo que você está falando, porque isso afirma, né, e confirma a importância do movimento, né, para a nossa vida, né? Como é importante a gente se mexer, até para pensar melhor, para refletir melhor, né, para espairecer a mente, né? Então, assim, e você publicou recentemente, foi em fevereiro, se não me engano, uma coluna, né, um artigo na Folha de São Paulo, que trata muito sobre isso, né? O título do artigo é O Corpo na Volta às Aulas, tá certo? E eu achei muito bacana esse artigo e queria que você contasse um pouquinho. Eu vou deixar até o link do artigo aqui na descrição desse episódio, mas eu acho que é um gancho assim que tem tudo a ver com isso, né? Que é o movimento pós-pandemia, né? Da importância e como você coloca no artigo, né? Que as crianças repetem as referências que têm de casa. Então, se a família não se movimenta, né? Como você diz, a sua família gostava de dançar, gostava de se movimentar, você foi atrás disso, né? Mas Uhum. que, enfim, o que você podia contar um pouco sobre esse seu artigo lá na Folha? Bom, daí a gente vai cair na pandemia, né? Vai ter que falar da pandemia, não tem Eu, jeito, né? eu ia te perguntar de qualquer jeito, André. Porque o artigo é relacionado, esse artigo, na verdade eu escrevi 3 artigos assim, que eu acho que foram bem pontuais durante a pandemia. Na primeira semana da pandemia, sei lá, final de março, eu já publiquei um artigo. Eu acho que eu sou bem rápido, assim, né? De desespero, porque o que a gente faz, né? Diante do desespero, né? O primeiro desespero foi um artigo que eu escrevi no final de março de 2020, que chamava Manual de Sobrevivência no Lar, também na Folha de São Paulo.
E ali eu dava várias dicas, sugestões e reflexões sobre como coabitar a casa, o espaço da casa, né? Porque ficou aquela bagunça que a gente já sabe, né? Quem faz o quê, como que faz, aonde é lugar de brincar, onde pode ter silêncio, onde não pode, onde é lugar de trabalhar, como que essas crianças vão ficar, né? Aí ligando com o que você falou, com o sedentarismo, né? O sedentarismo é um problema realmente gravíssimo de saúde pública, né? Ele tem dimensões muito grandes. Então, a gente já previa ali que tinha todas essas questões psicomotoras, né? Porque não era só dicas de exercício, mas era dicas de convivência e como o corpo podia estar aí. Depois, no meio do caminho, escrevi um outro, né, que eu acho que agora não faz tanto sentido para a discussão, e agora no retorno às aulas, porque assim eu torço ali, né? Eu fico na torcida pelas crianças, eu sou do time das crianças e dos adolescentes, né? E me relaciono muito bem com as escolas, mas sou do time dos professores também, né? Não necessariamente do time dos pais ou dos donos das escolas, mas sou também, sou super cúmplice, não dá para trabalhar sem ser cúmplice, né, de todo esse sistema. Mas aí o que acontece é o seguinte, as crianças ficaram 2 anos totalmente largadas no ensino à distância e em condições, né, na frente de quem teve condições, né, a gente está falando aí principalmente da escola privada, porque a escola pública com a qual eu também me relaciono profissionalmente, né, aí as condições ainda eram piores ainda. Então houve, de fato, 2 anos de retenção, de convívio social e de expressão corporal, de motricidade, né? E isso tudo e mais toda uma situação muito traumática, né? Eu sou pai de uma menina que entrou na pandemia ela com 9 anos e voltou para a escola praticamente com 11, né? Então, você viveu isso, né? Você está vivendo, porque na verdade nós estamos vivendo isso, né? Quer dizer, é preciso pontuar, porque tem gente que pode ouvir o podcast depois, mas a gente está em maio de 22 e a gente está apenas começando a recolher os caquinhos. Exatamente. Né? Então, mas veja que as duas populações mais atingidas a primeira, desde os bebês, que eu achava que não, eu começo a discutir o artigo por aí, o quanto eles sofreram de não ir para o avô, para a avó, ir no parquinho, e conviver, ir para a creche, ou o que quer que seja. Então, criança, adolescente e bebê, né, essa fase que a gente pode chamar infância e adolescência, é a população mais atingida junto com os idosos. São as duas pontas, assim, terrivelmente atingidas, né? Mas como eu trabalho nesta ponta aqui, né? E veja, foi uma paralisação de observação. A criança aprende observando os outros, né? A criança aprende saindo de casa. Não pode ser só o pai, a mãe e os irmãos, o modelo, né? Então, a gente teve uma perda social muito importante, né, onde as crianças aprendem, o cérebro aprende, né? Pensa que o cérebro está sendo ativado cada vez que uma criança encontra outra, briga, discute, aprende a conviver, faz as pazes ou o que quer que seja, né? A gente teve uma perda importante do ponto de vista cognitivo acadêmico, né? Aprender mesmo academicamente, porque a gente sabe que o ensino à distância não deu as mesmas condições, nem sei, porque as pesquisas acho que precisam ser vistas e tudo para a gente poder falar. Mas a gente já sabe, na prática, na observação, né? Tanto sabe que aí a gente vai chegar no meu artigo, né? Que a gente já avalia hoje a perda imensa, né? De todas as populações.
mas também dessa experiência do corpo, né? Então, foi todo um conjunto, né, de camadas muito importantes. E aí, o que acontece na nossa sociedade e na nossa visão de educação? Acontece um rolo compressor conteudista, onde tem que se aprender, 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 e daí quando a criança está exausta, ela tem que aprender, 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 e daí quando ela já passou o dia inteiro na casa, olha que absurdo, ela ainda tem dever de casa para fazer. Se ela passou o dia inteiro na escola, ela deveria ter feito o dever de casa, não deveria ter dever de Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Assim, é uma loucura. Eu uso a palavra loucura porque eu acho insano. Eu acho que a gente, nem com toda essa pancada que foi a pandemia, a gente consegue mudar. A gente, que eu digo, é o pensamento, né? Consegue mudar. E aí o que se faz? Quando as crianças estão voltando para a escola, qual que é a preocupação? É o conteúdo. Temos que recuperar conteúdo, temos que recuperar conteúdo, temos que recuperar conteúdo. Assim, a gritaria, perdeu tudo isso, então vamos correr atrás do conteúdo e não sei o quê. Aí, de novo, a minha urgência de falar, epa, gente, é óbvio que o conteúdo é uma dor. Você vê uma criança que chega, perde, por exemplo, 2 anos de alfabetização. Você pode imaginar o que é, né? Assim, mas assim, o que precisava acontecer, né? A reintegração, se escutar essas crianças, conversar, falar dos medos, falar do que viveram, falar do medo de voltar, falar da dificuldade de cada um. Então, já no plano emocional, já temos um monte de coisa para conversar, né? Que pouco se conversa, porque tem que correr atrás do conteúdo. Aí, num segundo lugar, quer dizer, que espaço de convivência social as crianças têm? Se elas têm 20 minutos de recreio, a entrada e a saída, né? Ou seja, o resto do tempo, né, além de ser um excesso de conteúdo que nenhum cérebro aguenta, ainda mais um cérebro que está com medo, que está assustado, que não sabe se relacionar, aí você senta as crianças 7 horas por dia numa cadeira. Essas crianças não sabem mais sentar numa cadeira. Elas não sabem mais ficar paradas. Elas passaram o tempo todo deitadas, olhando num celular, né? Estudando num celular, em posições absolutamente... Então, assim, não se tem nem isso. Então, aí veio o meu artigo aqui para concluir, né? E teve uma repercussão muito importante mesmo, esse artigo, de que se percebesse o tamanho do corpo nas relações, inclusive da aprendizagem. A gente já tem, isso já tudo tem pesquisa. Tudo, pesquisa, você olha, as pesquisas que relacionam movimento com aprendizagem, elas já são claras. Mas a gente ainda continua colando com cola o bumbum dessas crianças e desses adolescentes em mobiliário, muitas vezes inadequado para o tamanho deles, e enfiando conteúdo goela abaixo. Então, foi um gritão ali, né, que eu dei, e teve muita repercussão mesmo. Ah, é sensacional. Inclusive, né, André, você sugere nesse artigo que no início das atividades escolares, né, que se convidem os alunos para ir no pátio, fazer uma atividade de movimento antes de iniciar essa jornada na sala de aula, né? Quer dizer, que se inicie o dia com um movimento, com um alongamento, enfim, né? Que dê essa espairecida corporal, assim, né? E não é uma coisa difícil, né? Se a criança chegar lá, depositar o material, né, na sua própria sala, todo mundo sem celular, vai para o pátio e faz 20 minutos de movimento ou de conversa, né? Dias mais dirigidos, outros dias mais livres, né? Com a presença do adulto, porque você não vai soltar um monte de criança
para nada, né? Mas a situação oposta é o que acontece. A criança acorda correndo, a família está correndo, todo mundo engole um negócio, e aí já entra no carro, e daí ou no carro, ou na perua, ou no ônibus, e daí a criança já está com o celular, o adulto também, ela está mal que dorme, mal que acordou, ela chega na escola, ela não tem tempo nenhum, ela entra, ela é convidada para sentar. Não faz sentido, né? É. E eu acho muito legal, de tudo que você falou também, André, os professores também, né? Os professores também sentiram muito esse momento da pandemia, porque eles também tiveram que se reinventar dentro da casa deles lá, ensinando, né? O palco deles lá na sala de aula, de repente, virou também improvisado em casa, né? E também tem que entrar nesse processo todo aí, que muitas vezes, assim, ele também é cobrado de ter que transmitir tanta informação num curto espaço, né? Não, então, acho que vai ser legal você estar falando dos professores, porque daí eu já vou ligar também com o meu outro trabalho, que eu acho que, né? Por que Uhum. que eu saio falando de escola? Porque já desde 97 eu venho trabalhando com as escolas, né? Que é o meu segundo livro, que eu tenho um livro sobre bebês, né? Uhum. Uma, Gestos de Cuidado, Gestos de Amor, e depois tem um livro sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Muito ligado à escola, né? Que é o Mapas do Corpo, certo? Mapas do corpo. Então, assim, além, né, quer dizer, até essas coisas se misturaram, como eu te falei, além da clínica, eu comecei a fazer um trabalho em 97 com as escolas, de trazer o corpo para dentro da sala de aula. E aí é toda uma história que está aí dentro do livro. Eu acho que a gente não precisa entrar agora, porque acho que falamos bastante do artigo. Mas o que eu entendi? Primeiro, eu fui chamado por escolas de São Paulo para lidar em 97, olha, 97, É. né, com crianças que estavam desatentas, muito agressivas e com posturas muito ruins. Então, assim, né, isso, uma escola importante aqui de São Paulo me chamou, e depois outra, e a gente começou meio a criar uma metodologia, né, de como o trabalho de corpo podia funcionar dentro da escola, né, como um instrumento. Mas olha o que acontece. Aí, de cara, eu percebo que não adiantava trabalhar só as crianças, que tinha que trabalhar os professores e as crianças. E aí eu passei a viver a realidade do professor também, né? Porque enquanto a gente é aluno, a gente sempre tem aquela bronca do professor e tal. Né? Só que a gente cresce, né? Alguns não crescem, continuam infantis, mas, né? E aí eu empatizei muito com a classe e aprendi a falar com os professores, a me colocar no lugar deles. E eu vou te dizer que eu acho que, assim, claro, toda a área de saúde, os médicos, enfermeiros, né, essas pessoas foram assim, de aplaudir, né, durante a pandemia. Mas os professores também. Eles foram muito sacrificados. E as pessoas começaram a perceber o tamanho que tem um professor na vida de seus filhos. Só que também não mudaram o comportamento, também continuam massacrando os professores, entendeu? É. E é isso, mas assim, concordo com você que eles são muito importantes e é aquela coisa, se você não dá o alimento para o professor, né, como que ele vai poder dar esse alimento? Eles dão, porque professor, no geral, é vocação. Eles são todos vocacionados, entendeu? Assim, para lecionar. É Eu isso. brinco, vocacionados para lecionar, mas é verdade, né? Tem que ter é um talento, é uma aptidão mesmo, né? Tem que. É um chamado, né? E alguns têm mais talento, outros não. Tudo dá para aprender. Professor tem que se trabalhar, né? Então, eu não acho que é só talento, não. Eu acho que é chamado. Ele muitas vezes é chamado porque ele tem que fazer aquilo.
E aí ele encontra um monte de desafios, né? Ô André, e você também é professor, porque professor, pô, foi meu professor de dança, pelo menos, né, André? Um ótimo professor. André, eu também, dentro de todo o material que eu li, pesquisando aqui para nossa pauta hoje, eu vi também que você cita, queria que você comentasse sobre como essas novas tecnologias e equipamentos, né, computador, celular, como que interfere em nossos corpos, nas nossa postura, no movimento? Como você falou, há 25 anos, em 97, você foi procurado por uma escola já, e a gente não tinha essa quantidade bom, existia computador, mas não estava na mão da criançada, existia celular, mas também a criançada não estava acessando. Hoje em dia, você entra numa escola, quer dizer, é, as crianças têm que ter um notebook, praticamente, porque viveu essa pandemia, enfim, tem que ter afinidade com o aplicativo, com não sei o quê, que fala. E isso tudo eu vejo da minha casa, né? Da minha filha lá. Larga do celular, olha a postura, vamos fazer um exercício, desliga e tal. Como é que é essa geração que você convive com tantas crianças e adolescentes? Como é que esse monte de equipamento, André, esse monte de celular, tablet, criança assistindo tablet de ponta cabeça, sei lá, como é que isso interfere no nosso corpo? Então, eu vou fazer uma analogia, assim, né? Porque a gente fala, tem que trocar o pneu do carro andando, né? Que situações onde você está dentro da situação e você ainda tem que fazer ali uma, né? Aqui eu acho que a gente está tendo que trocar a turbina do foguete, ele já na velocidade, né? Supersônica, né? Eu acho que a gente vai mudando junto, vai vendo junto, né? Eu escrevi também bastante nos livros e artigos, mas está aí no Mapas do Corpo, sobre pesquisas muito impressionantes. Assim, quando a gente vai ver pesquisa mesmo do que acontece, principalmente nessa coisa da navegação na internet e, né, de todos os bullings e de todas as e de também as horas, né, despendidas com jogos eletrônicos, que eu acho que agora são um pouco menores, porque assim, eu acho que posso estar enganado, tá? Mas eu acho que as escolas foram comendo os espaços das crianças que elas tinham, né? Então, assim, é difícil você ver uma escola meio período, né? E que a criança fica a tarde inteira e, né, sim, algum problema vai dar, até mesmo se ela for mesmo meio período, tem tanta lição, tanta coisa para fazer. Então, assim, eu não sei dizer, mas assim, o que a gente tem é que isto tem no seu lado negativo muitas questões que a gente está aprendendo como sociedade, né, melhorando. Eu acho que tem uma melhora, né, tanto na regulação do tempo, está melhor, eu acho, quanto nessas coisas todas dos perigos, os filtros, né, ensinar as crianças aonde elas podem ir, onde elas não podem, tal. É... Mas acontece que também abriu uma outra porta, né? Principalmente na pandemia, abriu uma porta maravilhosa de comunicação, de encontro, de pertencimento a grupos, né? O grupo da escola, o grupo do não sei quê, né? Então, eu acho a pesquisa, né? Então, eu acho que eu te digo que talvez muitas coisas estejam passando de aspectos muito negativos para aspectos mais positivos, né? E eu acho que eu odiava essa coisa de pensar que o cérebro das crianças já vem diferente. Não, é o mesmo cérebro, mas as exposições são muito cedo na vida delas, né? Que isso tem que ser regulado. Bebê não pode ficar com o celular na mão, né? Não pode, não tem o menor cabimento. Mas a partir de uma determinada e joguinhos o tempo inteiro, né? Que você põe no carro, que você põe no céu, ok, em situações específicas, sim, mas não como um recurso achando que o cérebro desse bebê está se formando maravilhosamente para a geração futura.
Então, eu sinto que assim tem uma questão de regulação, de regular mais as atividades, né? De regular significa realmente limitar também, né? O que a gente teria que fazer com a gente também adulto, porque não adianta falar desliga o celular, mas eu estou no computador trabalhando, vai brincar lá fora, a criança precisa, você tem que brincar algumas vezes, você tem que promover, né? Mas o que eu mais me incomodo, e aí é bastante postural, mas é bastante relacional, acho que hoje em dia o que mais me incomoda é o celular, de tudo, entendeu? Porque o celular ele rouba uma presença e ele é portátil, né? Qualquer lugar você leva, qualquer lugar você tira o som, você põe um fone e pronto, você está parecendo estar e não está, né? Ele tirou a troca de olhar, ele tirou a convivência, né? E ele tirou o compartilhamento, por exemplo, da emoção, né? Tem um autor que eu gosto muito chamado Serge Tisseron, que é um francês psicanalista que faz esse estudo, e ele traz tem um livro muito interessante, vários artigos sobre isso, mas ele conta assim, né, que duas coisas sobre o celular assim que me chamam muito a atenção. Primeiro, milhares, mas primeiro, né, na relação com a criança vai fazer alguma coisa, ela vai soprar, cantar o parabéns, o adulto tira o celular para filmar e esfria a relação daquele momento, né? De olho no olho, de estar presente, né? Então, assim, é uma interposição que afasta, distancia, esfria, né? Quando, na verdade, era para estar junto, né? E tudo a gente fotografa. É terrível. Você vai num show, você está lá querendo ver o É. cantor com milhões de celulares, né? Assim, quer dizer, corta, né? A tua emoção, inclusive coletiva, né? Isso é um ponto. O outro ponto é que ele imortaliza um momento que nem sempre é para ser imortalizado, né? A gente sabe disso muito claramente com os bullings horrorosos, né? A menina que estava lá, que mostrou um nude, ou menino, tanto faz, né? Então, assim, você imortaliza momentos que não deveriam, né? E mesmo coisas que, às vezes, a criança, às vezes, tem vergonha. O primeiro cocô. Que primeiro cocô, entendeu? A gente não... Daí, todo mundo acha uma graça, né? Então, eu acho que, assim, minimamente esses dois, né? E aí você vê que tem um aspecto postural horroroso, né? De estar voltado com a cabeça para baixo, o pescoço para frente no celular, né? E isso socialmente tem um aspecto de não comunicação e troca, mas posturalmente tem aspectos terríveis. Então a gente vai só começar a recolher caquinhos daqui a 10 anos, daqui a 20. E todos os seus estudos, né, de postura muscular e tal, essa geração toda vai passar a precisar, né, a ter todo o, além da parte psicológica, mas a parte muscular, de postura, né, de profissionais como você, né, André? Eu acho que o pessoal vai precisar sim. Eu acho que vai, eu acho que vai. Eu acho que todo mundo que me fala, eu vou fazer psicologia, eu falo, faça assim, porque o que vai ter de campo, o que já tem de campo de trabalho, se você for um bom profissional, terá sempre campo. A gente está numa velocidade que é difícil que cada um se compreenda por si só, vai precisar de ajuda. E na área psicomotora, com certeza, né? Embora também tenha muita coisa boa de corpo, né? Mas poder reunir essas coisas, né? As pessoas já perceberam, você vê as pessoas caminhando, fazendo exercício, muito mais do que faziam, né? Já tem uma cultura, mas aí integrar isso, né? De que uma coisa está ligada à outra, de que, por exemplo, numa depressão, uma das coisas que acontecem é a falta absoluta
de vontade de se mover, há um sedentarismo que vem acompanhado, e, ao mesmo tempo, quando o acesso do corpo se dá, quando, né, você consegue trazer aquele paciente para o movimento, né, isso tem em níveis hormonais, em níveis emocionais, em níveis posturais, uma grande, ou se não, assim, uma ajuda tão importante quanto é o medicamento em algumas situações. Eu gostaria que você me contasse sobre cursos, palestras. Você promove curso, alguma palestras? Tem alguma coisa agendada para esse ano de 2022? E também, para fechar, eu gostaria de saber como é que as pessoas podem acessar e conhecer entrar em contato com você. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição desse episódio. Uhum. Não, então, tem o consultório, né, que está em Pinheiros, mas eu acho que, assim, num nível mais amplo, tem os 2 livros, que eu acho que são livros muito bons. Eu, sim, dou palestras, né, sou convidado, né, faço trabalhos, vamos dizer, mais programados dentro de escolas, ou faço palestras para os professores, converso com os pais, né? Então, isso sempre está acontecendo. Como eu te falei, tenho também entradas, né, com professores da rede pública, né? Então, assim, mas sempre são iniciativas e convites que me fazem, né? Durante muito tempo eu dei cursos, eu tenho alguns cursos, mas acontece que eu venho escrevendo mais, e aí eu tive que parar, então, porque não tem tempo, né? Porque você imagina uma pessoa que faz tanta coisa como eu faço. Então, assim, alguma coisa tem que tirar da prateleira para colocar outra, né? Então, assim, eu não estou dando cursos formais, né? Eu estou já há quase, bom, antes da pandemia, 1 ano, então já são 3 anos que eu estou dedicado a 2 livros, um sobre casos clínicos e um sobre a coordenação motora, que é que é uma outra escola que eu estudei, da Marie-Madeleine Bézier, né? E Sim, aí, sim. junto com colegas e tal. Então, estou 2 livros, atendimento no consultório e palestras para professores e pais, e etc. Então, sobra pouco tempo, e no pouco tempo que sobra, eu gosto de cantar, porque quando eu parei de dançar, eu comecei a estudar canto, né? Mas daí aí é só para dentro de casa, assim, né? E para No os amigos. chuveiro, dentro de casa. Já ampliei o chuveiro, já canto na sala. Ô, André, e a arquitetura? Onde está a arquitetura? Porque então, que eu não esqueci, Não, está lá no começo a como é uma arquitetura. conversa, como é uma conversa informal, eu brinco que eu exerço ilegalmente a arquitetura. Não. Porque, porque eu adoro uma construção, um tijolo, um saco de cimento, alguma coisa assim, sempre está por perto. E é verdade, agora sempre tem. Agora tem não sei quem pintando não sei o que lá, daí não sei o que, vamos fazer isso. Então, assim, eu brinco, mas é brincadeira mesmo, porque todas as vezes que eu vou fazer uma reforma ou alguma coisa, eu chamo um amigo, arquiteto ou engenheiro, mas eu faço todos os rabiscos Exato. antes. Ah, mas é maravilhoso. Eu, André, como filho de 2 arquitetos, pai, mãe arquiteto, família cheia de arquiteto, eu também faço meus rabiscos aqui e também sempre contrato um arquiteto antes de fazer, que eu estou no meio de uma reforma aqui, de um apartamento aqui, então é uma Mas, loucura. assim, a tua mãe eu conheço, né? Enfim, conheci. Mas os arquitetos, eles ficam muito felizes quando o cliente sabe um pouco o que quer, né? Porque senão fica aquela coisa que é mais difícil, né, de traduzir, né? E às vezes o que é importante, e eu escuto muito, é o profissional falando, não, isso aí não vai ficar bom, né? Isso aí, mas pelo menos a ideia inicial a gente tem, né? Exatamente. E essa interação, tudo, né? Mas
E, pessoal, então, André, para ir fechando aqui, ó, o André tem o site que é o www.andretrindade.net.br, né? Isso. Esse site. Lá tem todos os contatos do André, vão estar todos na descrição do episódio. E, André, então, assim, de tudo que você falou, né, de tudo que, enfim, do que eu conheço o seu trabalho, a importância da dança, né, da música, você falou que gosta de cantar, que você vê como a música, ela tem uma influência, né, no nosso ânimo, né, no nosso psicológico, no movimento, quer dizer, como a música ativa, né, a nossa mente, né? É isso mesmo, André? Eu acho total. Eu acho que eu parei por um tempo grande assim, de me dedicar profissionalmente à dança, mas eu acho que talvez seja uma das atividades, né, porque ela reúne o corpo e a música, né? E ela pode ser feita no chuveiro, né, para começar, mas ela pode ser feita quando você está limpando a casa, ou quando você está arrumando a sua prateleira, ou quando você está cozinhando, né? Então, eu acho que, realmente, se eu tivesse que sugerir alguma coisa, como exercício, eu pessoalmente gosto do caminhar. Caminhada é o que eu mais amo e, enfim, e sugiro, né? E escrevo também, tá? Mas, se não, eu acho que é deixar um pouco mais o corpo se mover, né? Com a música, né? Acho que é o melhor exercício, né? E aí brincar, né? Porque o brincar é justamente descompromissado, né? E a gente tem muitas retrações, né? Em relação a se movimentar, né? Quando alguém dança, o outro às vezes ri, e isso é terrível, porque, né, tipo, Uhum. congela aquela necessidade. Mas cada vez mais a gente está vendo, nem que eu goste especialmente, mas está vendo todo mundo fazendo dancinha, sabe? Tem tudo direto. Então, eu acho que Uhum. assim, dançar do seu jeito, né, é tão importante, tão bom, que eu ficaria com isso. É. André, então eu vou fechar aqui a nossa conversa. Primeiro, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, contar um pouco da sua história, da sua trajetória e das suas experiências e conhecimento. Muito obrigado mesmo, foi incrível. E também eu quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família Trindade, aos amigos, fãs do André, todos os familiares, a Beth, que vai ouvir até o final, né, André? A Beth tem que ouvir esse episódio até Ela o vai ser final. obrigada a ouvir. Então, e para fechar essa maravilhosa conversa, centésimo episódio do podcast Ultravisão, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem para os nossos ouvintes, André. Olha, eu acho que eu já achei que eu deixei, que é dançar, né? Mas deixa eu ver se eu penso alguma coisa. Eu acho que o autocuidado, né? Assim, cuidar-se, né? Assim, em relação ao corpo, né? Mas não uma coisa assim toda. É realmente dar atenção, né? Poder descansar quando precisa. Não que eu consiga fazer isso, hein? Mas assim, não é que eu estou dando uma coisa porque eu sou incrível, equilibrado, não, né? Mas dentro do desequilíbrio, eu acho que é melhor colocar assim, né? A nossa vida é desequilibrada. Tem épocas que a gente come mais, tem épocas que você fica mais preguiçoso, tem épocas que é muito tempo, né, usando um trabalho intelectual. Mas se a gente tem uma inclusão do espaço do corpo dentro disso, a gente vive melhor esses desequilíbrios da vida, né? Eu não viria aqui para você, seria hipócrita da minha parte dizer assim, olha, eu acordo 6 da manhã, medito todo dia, não chego perto disso, daquilo outro. Tem gente que consegue, não sou eu, né? Mas eu conquistei uma disciplina assim pela dança, porque a dança, uma das coisas importantes da dança para quem estuda a dança é a disciplina, né? O bailarino é muito disciplinado mesmo, não tem outro jeito de ser.
Então, a disciplina de dar um espaço para o meu corpo, né? De ir fazer uma massagem, de ir fazer uma caminhada, de curtir um banho, de, sabe, de fazer uma automassagem, enfim, esses cuidados com o corpo que não estou falando necessariamente só estéticos, né? Que também eu gosto e acho importante, mas que seja o cuidado do corpo e a alma, corpo-alma, né? E isso inclui também respeitar os sentimentos. Tá triste, às vezes tem que fazer conchinha, ficar na casa, comer pipoca, ficar quietinho, né? E tá alegre, precisa se movimentar, né? E às vezes se movimentar ajuda a sair da tristeza, né? Então, eu não sei se ficou claro o meu recado, mas é Ficou claríssimo, claríssimo. incluir a vida corporal sem querer ser sem querer ser apenas um yogi, mestre zen, uma coisa, porque a gente quer, mas eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa vida e aceitar que a gente é desequilibrado por natureza. André, muito obrigado mais uma vez. Um beijo para você, para toda a sua família. Tchau! Tchau! Obrigado, Paulo! Obrigado!